de democracia, te sentes livre de exprimir o teu pensamento, a tua ideia, dar as opiniões nos assuntos que dizem respeito à nossa nação, ao nosso país. Como é que está a democracia no nosso país, segundo tu? Então, meu Álvaro, isto aqui é um tema muito complexo, mas naturalmente sempre se pode fazer algum comentário em torno disso. Como é que é a democracia em Angola, não é? É um exercício difícil, porque mesmo que se hoje se queira abrir um pouco mais a liberdade de expressão e a forma de ser e estar, as pessoas têm algum receio por conta daqueles que ainda não conseguiram interpretar o que é uma democracia e depois então acabam por fazer represália àqueles que se demonstram mais livres para se expressar. Portanto, e muitas das vezes acabamos imputando isso aos órgãos de Estado, quando são pessoas que acreditam que, ao intimidar, estariam a fazer um bom trabalho para o Estado, não é? Então, não podemos aqui dizer também que seja diretamente alguma instituição que leva a que as pessoas estejam oprimidas de se manifestar. É verdade que ainda não se conhece, de fato, aquela democracia como acontece, por exemplo, na Europa, porquanto nós ainda somos muito dependentes das brechas que o Estado vai dando para o nosso sucesso nas várias atividades que vamos tendo, não é? Portanto, as pessoas, mesmo tendo essa possibilidade de se demonstrar livre, têm algum receio, porque nunca sabe de onde é que vai sair aquela pessoa mal intencionada, que mal nos interpreta e que não consegue fazer leitura de uma boa democracia para, então, nos permitir exercer esse direito, não é? Portanto, é muito delicado. Há essa abertura de facto, mas tem que se naturalmente pisar com muito cuidado para não sermos mal interpretados. Portanto, é uma democracia muito tímida, estamos a dar passos, mas não podemos dizer efetivamente que as temos, não é? Porque ainda temos esse receio, tanto por exercer, por não haver de facto uma liberdade como tal de expressão. Porque vejamos que há temas que deveriam, de certa forma, passar na televisão pública e até na imprensa nacional, que repara-se que o próprio locutor tem algum receio em trazer com transparência, com verdade, aquilo que é realmente o seu sentimento, não é? Portanto, não que alguém esteja por trás dele e lhe impeça de falar, vou ser mais claro, mas porque as pessoas ainda receiam ser mal interpretados e então acabar por ter o seu emprego, muitas das vezes, tanto retirado por conta de pessoas que interpretam mal a democracia. Ok. Neste caso, eu passo imediatamente ao Elcio de Matos, que se encontra nos Estados Unidos. Elcio de Matos, tu que estás no famoso país, não é? O promotor das grandes democracias ou da democracia. De facto, nos Estados Unidos, como é que tu notas? Existe a democracia? Não existem retaliações? Como é que funciona? Tu que estás aí há X tempo. Qual é a democracia? Tenta nos explicar um pouco em termos de liberdade de expressão. Nos Estados Unidos existe, de facto, liberdade de expressão? Obrigado, Mano Álvaro. Cumprimentar todo o pessoal que tá aí no chat, né? Estou a ver as mensagens. Os Estados Unidos é um país que existe democracia, né? Ao contrário de Angola, que simplesmente um jornalista, alguns anos atrás, do Lubango, fez uma pergunta ao senhor João Lourenço e dias depois estava demitido, né? Então, espera só. Ok. Meu irmão, Sim, vou precisar. sabemos que tens aí, portanto, uma emergência. O nosso mano tem uma emergência lá em casa. E vamos passar para o J Privado. J Privado, Brasil. É, e eu vou diretamente, vou ser muito provocatório, porque começamos este ano com uma grande bênção e esta bênção parte do Brasil, parte de Brasília, parte do J Privado. É uma bênção porque para as pessoas mais atentas, para as pessoas que entendem de leis,
para as pessoas que entendem de liberdade de expressão, para as pessoas que entendem de participação ativa nos assuntos, não é, do país, interpretaram de forma justa, mas aqueles que não prestam atenção estiveram a interpretar de forma como interpretaram. Bom, não vamos levantar novamente a poeira, já aquela poeira já passou. Mas quero te perguntar, no Brasil, como é que é aí a liberdade de expressão? Como é que é a democracia? Vimos também no início deste ano, invadiram ali o, como é que chamam? O Congresso. Congresso, sim. O Congresso. A democracia no Brasil, como é que é? Boa tarde, né? Estou vendo aqui algumas pessoas que também são inscritos do nosso canal, né? Então, nós aqui hoje no Brasil estamos a viver uma coisa surreal. Vocês que estão fora, né? Não sei se vocês têm acompanhado o que tem passado. Quando o ano começou, teve aquela situação, né? Da invasão no 8 de janeiro, da invasão do Congresso. Uhum. Mas hoje, por incrível que pareça, tudo virou ao contrário. O que acontece é o seguinte, foi tudo planejado pelo próprio partido do Lula. Isso. Tanto é que, como é que fala? Os deputados queriam criar CPIs, né? Para poder investigar, porque tem muita gente presa, para poder investigar essa situação toda. O próprio Lula que está a pagar pessoas, liberou verbas, no caso, para comprar votos de deputados para não assinarem essa CPI, para investigar o que aconteceu propriamente no 8 de janeiro. Por que eu falo isso? Porque nesse mesmo dia, 8 de janeiro, o Lula disse que não estava em Brasília, o ministro dele disse que não estava em Brasília, né? Mas vazaram algumas imagens dentro mesmo do próprio, né, Senado, da Suprema Corte lá, que o Lula estava presente, o ministro da Justiça também estava presente, teve negligência do próprio general, que é o guarda presidencial do Lula, que ao invés de chamar a polícia para correr com os invasores, ele foi buscar água, começou a oferecer às pessoas que invadiram. Então, é muita coisa. E aqui no Brasil hoje, digo assim, sem medo de errar, que a democracia está ameaçada. Infelizmente, não é o que a mídia internacional ou não é o que a mídia grande prega para vocês aí fora. Porque todos nós conhecemos que o Lula é o tal, é o democrata. Mentira. Aqui tem uma lei que eles querem aprovar, que é a PL 2630, uma coisa assim, que é para censurar todo aquele cidadão que fala contrário contra o governo atual. Tanto é que, para você ver que a situação é gravíssima, o Google, o YouTube, o Facebook, o Telegram, todas essas plataformas se pronunciaram, anunciando que, se caso aprovarem essa PL 30, o Brasil se tornará numa ditadura. Já estamos a viver. Por que eu falo isso, que já estamos a viver uma ditadura hoje aqui no Brasil? Porque o Alexandre de Moraes, que é o presidente lá da Suprema Corte, ele prende e solta quem ele quiser. Eu estou aqui, o que está acontecendo em Angola, vamos ser sinceros, o que está acontecendo em Angola nesse exato momento, que quem fala mal do presidente João Lourenço é detido, é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. Quem fala mal do Alexandre de Moraes ou alguém do partido é preso. Por que eu falo isso? O Bolsonaro, recentemente, né, eles estão fazendo tudo para prender Bolsonaro, né? Recentemente, a Polícia Federal foi até a casa dele, simplesmente para pegar o telefone dele, porque ele não tomou vacina. Por ele não ter tomado vacina, foram até a casa dele. Esse, o Alexandre de Moraes, é quem mandou a Polícia Federal ir para a casa dele, pegar o telefone dele e da esposa, para saber por que ele não tomou vacina, como é que ele entrou nos Estados Unidos, ou foi até a Itália também, onde você está, nesses países, e não tomou vacina. Então, queriam saber. E ele, vale lembrar que várias vezes ele já veio a público falar que eu não vou tomar vacina. Não tomo. Então, não teria necessidade de o governo atual
ter que ir atrás dele. Então, é basicamente isso. Hoje, tem aquela luta entre a esquerda e a direita que está uma coisa que você não tem noção. Tanto é que, recentemente, essa semana passada, Uhum. o próprio ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear o Telegram. O Telegram, neste caso, não está tanto aberto assim no Brasil. Não está. Com multa diária de 100 mil, 150 mil reais. Então, o Telegram é obrigatório, é obrigado a tirar como é que fala? A tirar o seu aplicativo do ar. Ficamos tipo quase uns 3 dias. Quando o Telegram volta, regressa, lança um comunicado a falar que, olha, vocês são brasileiros. Nós estamos a ser sinceros com vocês. Porque o Telegram é uma plataforma grande. Sim. O Google é uma plataforma grande. O YouTube é uma plataforma grande. Eles não viriam a público se pronunciar, dar o seu parecer assim. Se fosse uma coisa de leve. Sim, porque eles têm consultoria jurídica Isso, muito bom. eficiente, não é? Que Isso. são bem pagos. Olha, J Privado, vamos voltar assim, vamos diretamente em Londres, no Manujica. Manujica, Inglaterra é tida também como um outro bastião da democracia, porque até é famosa sendo um país dos direitos humanos, não é? Aí como é que é em termos de liberdade de expressão? Como é que é o equilíbrio das forças políticas? Como é que funciona na Inglaterra? Pois é, Mano Álvaro, nem tudo tem sido uma maravilha com este país que é chamado um dos países que tem o parlamento mais eficaz e a Casa das Liberdades. Todos os britânicos e não britânicos gozam dos mesmos direitos. Na Inglaterra não existe leis só para britânicos. Todos os cidadãos, mesmo que não tenhas a nacionalidade britânica, a residência, o cartão de residência te dá direito para abrir negócio, te dá direito para ir no hospital. Um menino ilegal que não tem documento tem dever de estudar a primária e a secundária. Tanto é que há muitos meninos aqui de outros países que vêm estudar a primária e a secundária, só já quando é para entrar para o ensino médio é que são barrados. Portanto, há muita abertura e quando nós falamos da Inglaterra, nós estamos a limitar o Reino Unido. Pronto, nós somos o Reino Unido porque temos também a Irlanda, temos também a Escócia e temos também o país de Gales. Então, é essa extensão de democratização que a Inglaterra tem. Temos o parlamento que é conhecido como uma casa de grandes direitos e que recentemente tomou a maior atitude já tomada. Correu com o ex-primeiro-ministro Boris Johnson. Não foi porque os deputados queriam, não foi porque os ministros queriam, mas porque nós, o povo britânico, incluído aqueles que não têm cidadania britânica, não têm sangue Caucasian, mas foram obrigados a tirar daí. Mas nem tudo tem sido uma maravilha para este país, porque temos que lembrar, em 2009 tivemos a pior mentira política. Tony Blair diz que mente os britânicos em conluio com George Bush a dizer que tinha armas de destruição químicas no Iraque. Foi comprovado que é uma mentira. A morte do engenheiro Dr. Kelly foi tudo uma mentira. Então, a partir daí, veio a descredibilidade populacional dos britânicos com a política. A sua democracia britânica não é uma maravilha, como se diz. É preciso ficar muito atento que, tanto é que não é uma maravilha, nós temos um fenômeno que nos leva muito naquilo que é o fenômeno da Angola, sabe? A mim, devo revelar aqui que me entristece muito a ver muitos angolanos a criticarem o João Lourenço, assim, o João Lourenço fez isso. Nós estamos a falar da Inglaterra, uma das maiores nações do mundo em tudo. Estamos a viver as sequelas e a consequência dos 15 anos de governação do Tony Blair. Ele só ficou 15 anos. Nós tivemos mentiras, nós tivemos corrupção e nós tivemos exagero nas políticas. E hoje, desde que o Tony Blair saiu, nós não temos um primeiro... Não existe na Inglaterra, você tem que me dizer qual é o primeiro-ministro que temos muito forte. Até houve quase que um golpe de Estado dentro dos partidos dos trabalhistas para entrar o Rishi Sunak
que golpeou o Boris Johnson só. Então eu devo dizer que nem tudo é uma maravilha, mas daqui para frente ainda vamos falar mais sobre esta democracia que está muito tremida e muito problemática. E há uma novidade: a Inglaterra está a pedir para regressar na União Europeia. Epá, estes são os scoops que tu trouxeste já ontem no Ecos e Factos, porque mesmo nós que buscamos muita notícia, ouvimos de ti que o Reino Unido está novamente a solicitar entrar Não, na. Álvaro, Sim, meu irmão, sim. não está a solicitar, está mesmo a pedir por favor. Por favor. Está a ver quando você te dizem assim, se não tomares o quinino, vais morrer. A Inglaterra está nessa situação, mano. É incrível. Mas esta é a situação que a Inglaterra está. Ok. Arthur, eu volto para si. Depois de fazermos este curso, não é? Este périplo com os nossos humanos, ouvindo a democracia no Brasil, democracia, tu falaste de Angola e o Elcio, por emergência aí em casa, não concluiu a sua fala. Ouvindo o Mano Gica, o que é que tu podes dizer? Qual é o primeiro balanço que tu fazes comparando o que é de Angola e o que é, portanto, do resto dos países que estamos aqui a falar? Mano Arthur. Olha, Álvaro, foi muito bom ter ouvido a explanação dos meus manos nos diversos pontos do mundo, porque isso leva-me a perceber o seguinte, que na verdade não é a democracia como tal que é o problema. O problema são os políticos que fazem dos seus cargos zona de conforto para o seu próprio benefício. Portanto, a dada altura, a própria democracia incomoda-os, porque tu, enquanto Álvaro, enquanto funcionário público, ganhas, por exemplo, exercendo uma função, vamos imaginar, de um operário, o político espera ganhar do seu cargo o seu ordenado, quer fazer da política o seu meio de sustento. Portanto, acaba usando uma série de artimanhas para prejudicar o cidadão, não deixando o exercício real da democracia. Portanto, daí vamos perceber que os políticos tudo fazem para se manter no poder, né, de forma, encontrando várias brechas de intimidação, não é, para que as pessoas não tenham, digamos, a livre expressão. E naturalmente isso em países da África nota-se com alguma frequência. Portanto, eu digo isso porque eu estou em África e percebe-se que os políticos acabam muitas vezes misturando o setor empresarial e o setor político, fazendo com que muitos empresários deixam de ter as vantagens como empresários que deviam ter, em detrimento dos políticos. Porquê? Porque os políticos acabam sendo árbitros e jogadores. Portanto, acabam incomodando-se quando alguém quer exercer efetivamente a democracia. Portanto, agora consigo perceber que não é um problema apenas da África, mas é um problema do mundo. Nós precisamos, de facto, rever a posição de políticos que acabam usando dos seus cargos para monopolizarem toda uma nação. Eu acho que é essa a conclusão que eu tiro. Não lhe consigo ouvir. Obrigado, Arthur, dizia. E eu estou a ver aqui no chat, o debate está a começar a ficar quente no chat. Há quem diz, Mano Gica, estás a defender o J-Lo. Cuidado, vais nos desmoralizar. Tem outro mano que diz, Inglaterra é uma das melhores nações, mas em tudo não. Portanto, eu quero fazer ver aos demais, eu sei que muitos estão a ler, mas é bom sempre meter aqui na tela. Este mano diz, Inglaterra é uma das melhores nações, mas nem tudo. Tem aqui outro mano que disse, não é? Gica Tetemba, onde é que está? Onde é que está? Porque as pessoas estão a continuar a escrever. Gica Tetemba, você está a defender o J-Lo, cuidado, vai nos desmoralizar. Bom, o debate começou agora. Mas, Álvaro, sim, Mano Gica, é tem bom a palavra. É bom que se rebata isso. Sabes o que é, Álvaro? A democracia não é para amantes.
Está a entender? Então, eu posso dar a minha opinião, por isso é que eu digo nas pessoas quando dizem os ativistas têm que estar juntos, isso é mentira. O MPLA, os comunistas nunca queriam a democracia, por quê? Porque o ativismo vem com a democracia. O que é o ativismo? A cidadania mais elevada. Isso não existe, as pessoas terem coisas. Não é porque eu vivo na Inglaterra, não. Todo inglês é cidadão. E ele não defende o britânico. Você tem que estar na Universidade Britânica para ver a destruição dos estragos colonial que os britânicos fizeram, que os próprios brancos britânicos de olhos azuis estão a revelar o mal que eles nos fizeram. Eles dizem que nós somos privilegiados por vos fazer mal. Espera aí. Está a entender? Nós ainda não vimos isso no Brasil, onde que metade da população é negra e são afastados. Então, aqui existe isso. Não é porque eu estou a defender a Grã-Bretanha. Então, uma coisa que eu posso dizer aos meus manos é assim: o João Lourenço veio agora. Quem fez o mal nos angolanos é quem ficou lá 38 anos no poder. Temos que ser sinceros e honestos para que o nosso povo, senão nós não vamos mudar. Não estou a dizer aqui, o João Lourenço é bom, ele é melhor que o Zé Eduardo. Isto era defender. Está a entender? Mas o que eu estou a dizer é ele. E o João Lourenço é de onde? É do partido Kibuka e Assalo. Qual é o Kibuka e Assalo? É o MPLA. É lógica. Então, nós podemos criticar, sim, senhor, o João Lourenço, mas quem meteu Angola na situação comprometedora, quem atrasou a mente dos angolanos para não darem muito espaço, é o José Eduardo dos Santos, porque ele fez 2 acumulações primitivas de capital que resultou em dinheiros que vieram na Inglaterra para construir prédio, para construir creche, para ajudar os britânicos, para ajudar os portugueses. Não ajudou os angolanos. Olha, Mano Gica, esse ponto que estás a tocar... Mano Gica, esse ponto que estás a tocar do welfare, não é? Investir dinheiro para responder às necessidades prementes do cidadão pobre. Vamos chegar lá porque hoje o nosso tema é deveres e obrigações. Nos deveres tem o dever do Estado e onde há dever existem direitos. Onde há obrigações, não é? Também tem o seu antônimo. Mas vamos também no J privado. Tem aqui o nosso mais velho Pedro Simão Esteves, que diz: J privado, estás totalmente errado. O líder da democracia no Brasil, um deles é o Lula da Silva, guerreiro infatigável. Mano J privado, aqui estamos no parlamento da angolanidade na Europa, ok? No Ocidente. Esse aqui é o nosso parlamento. Como disse Mano Gica, esta aqui é a nossa cátedra. Aqui vêm respostas, vêm perguntas e todos nós temos que saber trazer o esclarecimento. Vamos embora, Mano Jota. Sim, então, é aquilo aí. É como eu disse, não sei se ele prestou atenção. Eu não sei se ele já morou aqui no Brasil. Tá? Brasil é um caso sério, sério. E outra, para quem é socialista sabe do que eu estou a falar. A maioria da grande mídia, estou a falar grande mídia, para quem é socialista sabe do que eu estou a falar. A maioria da grande mídia passa essa visão que o Lula é o salvador da pátria. Gente, eu não estou a falar que ele não fez coisa nenhuma. Ele fez alguma coisa, mas era o dever dele como presidente da República. Era o dever dele. Hoje, eu aqui no Brasil, eu moro aqui há 8 anos, o que eu vi desses dois lados é que o Lula criou separação entre pobres e ricos, entre pretos e brancos, no meu ponto de vista. Mas o Lula não está a trazer, portanto, está a repor o direito do preto, não. Não é, dos negros, que antigamente era negado no governo do Lula, como é que é? Isso é conversa, Álvaro, isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Vou ser sincero. Por que vamos lá, o nosso mano Elcio mora nos Estados Unidos. O Biden é socialista. Por que não transforma a América no socialismo? Por quê? Porque é uma miragem. É bonitinho no papel. Eu não posso defender alguém que se diz ser amar os pobres, mas foi em Angola, roubou dinheiro aos pobres angolanos. Não posso defender esse cara. E muito angolano precisa saber isso, que o Lula roubou o nosso país, Angola. Tem processo aqui no Brasil que eu acompanhei esse processo, fiquei tão ligado nesse processo,
que o testemunha do processo sabe quem era? Hum. José Eduardo dos Santos. Você sabe, José Eduardo dos Santos já veio a público várias vezes dizer que era fã de Lula. Você acha que José Eduardo dos Santos falaria? Não, Lula não roubou. É José Eduardo dos Santos. Está a entender? Então é basicamente isso. Houve provas. Houve não, tem prova. E só para dizer aqui, que fique bem claro, Lula não foi inocentado, tá? Não foi inocente. Ele foi descondenado. O processo dele vai recomeçar de novo. Por que que o Lula... Por que que eu tenho... como é que fala? Convicção nisso. É porque eu acompanhei todo. Porque eu não gosto de ouvir falar coisas que eu não sei, sabe? Não gosto de ouvir falar coisas que eu não sei. Epa, mas agora, eu não quero, não quero chegar a essa pergunta, não é? Quero deixar mesmo assim no imparcial. Porque J Privado, não sei, tu és pró-esquerda ou pró-direita, mas não me responde, não me responde. Sou de direita, eu falo isso com muito orgulho, sou de direita. És de direita, então o debate aqui vai ser mesmo quente com os internautas aqui. Vamos no Elcio. Elcio, meu mano, tu estás aí com emergência em casa, se podes abrir o teu microfone, por favor. Manuel, obrigado. Tive uma emergênciazinha, sabe como é que as crianças são? Sim. Mas deixa já dizer aquela... Estava a dizer aquela hora que os Estados Unidos têm democracia, né? É um país em que se você tiver 10 anos de idade e matares alguém, vais para a cadeia juvenil e quando completares 18 anos vais cumprir o resto da tua pena. Então, aqui a criança não pode cometer crimes porque senão é julgada como adulto, né? Mas, em suma, tem liberdade de expressão, tem assistência social, né, para o cidadão que não tem recursos para se sustentar, tem um governo, né, que protege também a criança, do mesmo jeito que é rígido quando a criança comete algum crime, mas também protege a criança, né, para não ser maltratada, dá muitas ajudas aos seus cidadãos, ao contrário da Angola, né? Eu estava a dizer aquela hora que o João Lourenço demitiu um jornalista da Willa, né, por ter feito uma pergunta, né? Nós estamos a lidar mesmo com... Mas por que dizes que João Lourenço é que demitiu este jornalista? Não foi João Lourenço que deu ordens? Não, Mano Álvaro, eu quando falo da Angola, eu primeiro começo assim a tentar romantizar minhas palavras, mas quando começo a pensar sobre Angola, até a minha expressão facial já muda. Então, é o João Lourenço, né, Mano Álvaro? Aquilo é uma cobra velha, né? De santinho não tem nada, sabe demais, não é alguém novo, porque às vezes as pessoas pensam que o João Lourenço é uma pessoa que de repente apareceu e se tornou presidente. Não, nós estamos a lidar com um macaco velho. O que ele sabe não vale a pena. E um ego fora do comum, né? É um dos presidentes com mais ego que eu conheço. Né? Eu acho que, falando dos Estados Unidos, aqui é um país em que realmente eu digo que é bom para se viver, porque a tua função ou o teu cargo público não te tira o mérito de ir ao tribunal, por exemplo. Se um funcionário de alto escalão cometer um crime contra um cidadão civil, vai ao tribunal. Em Angola já não acontece, né? E se vai em Angola é só para mascarar, né? Em termos da justiça é essa, né? A liberdade dos dois lados, né? Em termos de educação, o governo tem uma educação excelente, as crianças têm merenda escolar, né? Todas as crianças vão, matar bicho e almoçam na escola, tem transporte público. Mas nos Estados Unidos, sabemos que é um país altamente capitalista. Eu estou a fazer essa pergunta não é porque eu não sei, mas para aquele público que estas noções não têm, porque um jornalista faz a vez do público, não é? Que não tem ou quer saber. Os Estados Unidos diz que é um país altamente capitalista e eu queria saber se a percentagem de escolas públicas é muito elevada em detrimento ao ensino privado, porque nos Estados Unidos as pessoas ganham bem, e quem ganha bem pretende que o filho também tenha, para quem tem filho, o filho tenha uma boa educação. Será que as pessoas confiam mais no ensino público ou no ensino privado nos Estados Unidos?
Realmente, os Estados Unidos é um país muito capitalista. Para poder também informar os nossos irmãos, a América é muito cara. Para quem não sabe, a América realmente é muito cara. E eu digo isso porque às vezes eu vejo alguns amigos de infância que dizem: olha, me compra esse determinado telefone. Os preços são quase mesmos. A América é realmente muito cara. É um país caro de se viver, mas em contrapartida realmente é bom em salário. Em relação às escolas, tem muito, mas 90% das escolas são públicas. Porque as escolas, 90%. sim, das escolas são públicas. Estou a dizer da pré até o ensino médio, né? Uhum. Até o ensino médio, 90% é pública. Até o ensino médio. Agora, já na faculdade, aí já que tem muitas universidades privadas. Mas até o ensino médio, 90% é público, muita qualidade de ensino, realmente muita qualidade. Levam a educação a sério. Levam realmente a educação a sério. Mesmo na parte de tecnologia, quer dizer, eles E investiram. em termos de paga aos professores, tem havido esse tipo de reclamações que os professores são mal pagos, tem havido atrasos de pagamento, como é que é? Olha, eu vou ser honesto Sim, com o vamos aqui, Álvaro. isto aqui, vamos falar terra a terra. Não, vamos ser terra a Sim. terra, tem que ser honesto. Nós, quando estamos a falar, principalmente quando estamos a falar assim em rede internacional, temos que ser muito honestos. O ano passado, eu estava a dar aulas da 9ª e 10ª classe, e o meus, que elas chamam de paycheck, o meu salário estava a demorou aí quase um mês. E apesar que eu estava a fazer outro trabalho de tradutor, né? Mas eu tinha que ter aquele rendimento das escolas que é para poder cobrir as outras necessidades. Então tinha que me pedir demissão. Eu pedi demissão da escola para ver se eu pudesse fazer um outro trabalho, né? Porque eu não podia esperar até eles resolverem a situação que eles chamam de payroll, que é o problema de pagamentos. Uhum. Eles estavam aí com problema de pagamento e eu não posso esperar, né? Então, este Infelizmente. problema, estes casos de atraso de pagamento também nos Estados Unidos acontece. Sim, esse planeta Terra, né? Isso Ah, acontece. Então, fui obrigado a largar o emprego, mas aqui, em relação a Angola, é diferente. Aqui você larga o emprego desligaste o microfone, meu irmão. aqui Desligaste o você microfone. larga o emprego numa cidade e 10 minutos tem outra cidade que você pode aplicar e trabalhar. Em Angola, não. Em Angola, estás ferrado. Você larga o emprego em Luanda, já não pegas mais em nenhum sítio, né? Então, aqui é Uhum. essa facilidade de você conseguir emprego com mais facilidade, né? Arthur, volto assim, depois volto para a Inglaterra. Arthur, meu mano, escutando este testemunho dos Estados Unidos, que existe também atrasos de pagamento, como estamos a dizer, os italianos dizem assim, país que vai, usança que hábitos que encontras. E depois dizem, todo país é um país. Quer dizer, o mundo é tudo. É tudo igual. Aquilo que encontras em Angola, tu vais encontrar na Itália, mas com outro tom. Vais Manuel, para os Exato. Estados Unidos. queria só terminar só em segundos. Sim, 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 sim. realmente tem essa situação, mas não é algo normal. Não, isso não é do dia a É dia. Aquilo é uma frequente. situação que aconteceu e acabou, e parou. Já não volta a acontecer. Quer dizer, não é algo que Repetir, quer acontece. dizer, constantemente. Não, 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 não. Aqui para a pessoa não, até para a pessoa permanecer com a conversa só aqui nos Estados Unidos, são coisas que realmente acontecem, porque às vezes há uma falha de um dos funcionários que não fez o seu trabalho direito, né? Porque Uhum. maus funcionários tem em todo mundo, né? Ok, Elcio, depois voltamos para si. Como somos muitos, temos mesmo que dividir assim o tempo de forma muito veloz. Por isso, vou-vos pedir, quando intervirem, procurem ser mesmo muito sintéticos e direitos. Arthur, eu te estava a pedir, Uhum. escutando essa questão, por exemplo, dos atrasos de pagamento e o Elcio esclarece que não é constante. Um angolano que está em Angola, ouvindo esse testemunho do Elcio, como poderia reagir com a realidade que existe em Angola? Olha, Álvaro, esta sua pergunta é bastante pertinente porque é uma realidade, é é uma constância em Angola. Mas eu, antes de fazer esse comentário, gostaria de voltar tanto quando o Elcio faz a afirmação de que o João Lourenço teria mandado despedir o jornalista que fez aquela pergunta.
E daí que eu digo que eu não diria o João Lourenço mandou despedir. O que é que acontece? Há o problema do bajulismo acrescentado. O que é que acontece? Acredito que depois daquela pergunta, o responsável daquele, ou melhor, o responsável de direção ou o responsável de imprensa acreditou que, tomando aquela atitude, estaria a agradar a pessoa do presidente. E eu quero com isso lembrar também que nós tivemos um evento com o nosso mano J Privado, que acabou tendo um atrito ali com o chefe da segurança do PR. Não podemos dizer que o PR mandou bater, por exemplo, ou agredir o J Privado, mas houve um excesso de bajulismo naquela pessoa que resolveu agir para demonstrar, digamos, prontidão aos seus chefes. Então, muitas das coisas passam por perto, deixando uma mancha àquele que dirige, quando, na verdade, é o excesso de bajulismo pelas pessoas que querem agradar. Tá? O que não quer dizer que isto é um mar de rosas, atenção. O que quer dizer que não é um mar de rosas, porque isso depois levanta uma série de questões. Por que é que as pessoas querem agradar? Não é? Porque se eu, agradando ou não o chefe, desde que eu faço o meu trabalho bem, sou bem remunerado, não é? Eu não preciso exercer estas práticas para ser compensado. Daí mostra bem o fato de que, quando um país não tem justiça social, as pessoas fazem qualquer coisa para agradar o chefe, porque é para ir buscar vantagens. Essa é que é a questão. Portanto, isso, na verdade, enquadra-se dentro daquele processo de países cuja a qualidade de justiça social não se agrega a todos os setores. Então, tu precisas o tempo todo estar a agradar e muitas das vezes, a forma como queres agradar, acabas criando um problema maior ao responsável direto. Portanto, eu fiz esse apanhado só para termos, às vezes, noção quando dizemos assim, o fulano mandou. Não. Temos que ter atenção nesses fatores. Existe o bajulismo acrescentado que leva a que determinados funcionários façam algo para agradar o chefe, não que o chefe o tenha pedido. E claro, o chefe, em alguns casos, não é, agrada-se para aquele gesto, mas quando há aquela repercussão das pessoas, ele acaba percebendo que houve ali um excesso e em alguns casos até temos tido resposta. E se não estou em erro, no caso aqui do nosso mano, o J Privado, percebemos que de facto houve ali o afastamento devido ao excesso. Portanto, só por aí já conseguimos perceber que nem sempre é a pessoa de direito que faz com que as coisas aconteçam, mas o excesso dos bajuladores. Essa é que é uma questão importante a reter. Agora, exato. Mas o discurso do próprio presidente da República faz com que esse bajulismo aconteça dia após dia. Sim, é verdade. Nós temos que fazer leitura também dos discursos para perceber, de facto, a orientação das pessoas, né? E é daí que eu digo, quando as pessoas conseguem, com o seu salário, organizar-se, elas não têm por que bajular, não é? A questão dos salários míseros são exatamente uma ferramenta para amarrar as pessoas para o bajulismo. Portanto, daí nós termos de facto, vamos ter que falar um pouco mais sobre essa questão da remuneração, porque é uma questão muito delicada. Por exemplo, eu vou aproveitar nisso para tocar na questão da corrupção. Quando se fala, por exemplo, no combate à corrupção, o que é que origina realmente a corrupção? O que é que seria, na minha ótica, um combate à corrupção? O combate à corrupção, na minha ótica, seriam resolver aqueles problemas básicos que fariam com que eu não tenha que pedir favor a outrem, não é? Para adquirir algo que é meu por direito. Imagina, nós nessa altura estamos com sérios problemas com os passaportes. Isso alicia a bajulação, ou melhor, alicia a corrupção. Porque se eu puder ir tratar um passaporte, passados 2, 3 dias, ter o passaporte na mão,
eu não tenho por que aceitar a conversa de um chantagista que me vai pedir, por exemplo, um resgate de corrupção. Mas como há essa falha administrativa, não é? Eu sou obrigado a apelar à corrupção, não é? Para resolver este facto. Portanto, a falta de exercícios de trabalhos, ou melhor, de organização dos serviços públicos acabam promovendo a corrupção. Imagina, boa parte dos angolanos têm, por exemplo, os filhos nos colégios privados. A pergunta é, eu quero ter o meu filho em um colégio privado? Não, não quero. Mas como o Estado não provê um direito, que é do cidadão, de ter a escola no ensino público com dignidade, eu sou obrigado, não é? Obrigado a procurar colégios privados e depois fazer um exercício e tanto para poder pagar. Porque se nós olhar para aquilo que é o salário mínimo nacional, até vai se perguntar como é que o indivíduo que ganhava até então 35 mil, agora é que se ajustou mais ou menos por 70 mil kwanzas, como é que o indivíduo paga um colégio, por exemplo? Eu particularmente pago o colégio do meu filho, dos meus filhos, 52 mil kwanzas. São 3. Passa o salário mínimo quantas vezes? Agora, quando nós dizemos assim, não, tu tens que desenrascar para pagar. Alto lá. O que é desenrascar? Desenrascar é exatamente a promoção da corrupção. Da corrupção. Olha, falaste uma coisa que é muito interessante que eu ouvi. Eu não sei se o J Privado queria rebater algo que estava a dizer o Arthur, porque eu quis avançar com um outro tema. Tu querias dizer alguma coisa, J? Mas pode depois também me dar só um segundo, que é para poder... Ok, J Privado, tens 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto para responder ao Arthur, depois passamos para o Elcio e depois eu faço a pergunta ao Gica. Sim, vamos lá. Até não é basicamente rebater, é acrescentar um pouquinho. O nosso país só acontece essas coisas porque o nosso país não é independente. O nosso país não é independente. É por isso que se fala tanto das autarquias. Eu até sou mais radical nisso. Eu não sou a favor a nada público. Podem discordar com isso. Por quê? Porque é nas situações públicas onde mais se rouba dinheiro. Nas instituições públicas onde mais se rouba dinheiro, onde é mais lá a corrupção. Eu sou de opinião que o governo em si tem que criar, como que fala? Fazer discursos para trazer empresas privadas para o país. O governo queria um mecanismo para que o cidadão fosse atrás resolver seus próprios problemas. Mas isso será impossível, por quê? Porque o MPLA, tocando naquele assunto de bajulação, o MPLA gosta quando o Mano Arthur, o Mano Eric, o Mano Álvaro Mendes, o Jica Tetemba, o J Privado vai atrás dele, tio, por favor, me dá seu emprego. Eles amam isso. Por que eu falo isso? Eu já passei isso. O meu tio, eu tenho um tio meu, né, que é do MPLA, tá entendendo? Único da família que tem dinheiro assim, entre outros. Tipo, ele poderia muito bem falar assim, vou formar meu sobrinho, entre outros, blá, blá, blá. Mas não. O que ele faz? Gosta quando os sobrinhos vão lá, se arrastar. Quero ser o único da família. Então, isto é uma cultura. A bajulação tornou-se uma cultura em Angola. É cultura. Sobre o jornalista, eu até tenho pena do jornalista que se matou a trabalhar e ainda ganhava 25 mil kwanza, que, né, depois veio a público isso e ele ganhava 25 mil kwanza. É o que você disse. Há excesso de bajulação, mas esse excesso de bajulação só existe porque o presidente da República permite. E nos círculos privados, a conversa é o seguinte: vamos defender o presidente da República até os dentes. Eu já tive jovem da minha idade que chegou até mim e falou isso. Não admito que ninguém, a dito de imprensa aqui no Brasil, da embaixada, não admito que ninguém venha, fala, o presidente da República está errado. Aquilo é quê? É porque o próprio presidente da República incentiva os seus subordinados a fazerem isso. Ele soube da situação do jornalista, ele poderia muito bem vir a público e falar assim, não, vai, já que você saiu daí da Rádio X-Tal, vai agora trabalhar na TPA. Não fez. Por que ele ficou calado? Para passar lição, que quem fazer pergunta daquele gênero, tá mal. Tá mal, ok. Mano, falou até mais do que 1 minuto. Elcio, 1 minuto, por favor. Manuel, vou começar a dar nomes nas coisas, né? Meter que os pontos não existem. Sim. Angola é governado por uma quadrilha, né?
Mas isso não é de agora, isso já é de muito tempo. Mesmo o neto que chamam de herói, quem pegar a história e ler e buscar fita por fita, vai perceber que o neto é um mafioso, né? Uhum. E não teve palavra, além de mafioso, não teve palavra. Vamos falar do João Lourenço. O João Lourenço, ele é uma pessoa cheia de ego, então, se tem alguém a bajular para lhe agradar, aquilo alimenta o ego dele. Aquilo alimenta o ego dele, uma pessoa fria, né? Eu ouvi o Mano Arthur a falar e eu às vezes tento sempre ser o mais calmo possível para evitar não parecer que sou muito radical, mas não, epa, chega um ponto que temos mesmo que falar. A Angola, o governo angolano é o fim da picada. Nem o governo do Vietnã, ou da Eritreia, ou do Camboja trabalha como o MPLA. O MPLA está a somalhar Angola. Nós estamos mal. E temos que entender isso. Eles não conseguem governar um país rico. Então, quando o Mano Arthur diz que não paga o colégio de 50, nem devia estar a pagar, porque nós somos um país rico. Já nem, olha, e o Mano Arthur tem sorte que tem matabicho, almoço e jantar, porque os outros irmãos, como nós, hoje não comeram. Isso é que me põe frustrado. Isso é que me põe frustrado. Quando a gente começa a dizer que não, o senhor João Lourenço, às vezes não é ele, epa, tem que se pedir contas a alguém. Então pede-se ao líder. Ele não tem capacidade de governar Angola, ele sai do poder, que governa outra pessoa. E o MPLA também já está lá há muito tempo, né? Verdade seja dita, de 1975. Então, até quando? Vamos ter que só olhar o MPLA a girar, a girar, a girar. São agressivos, não podem ouvir crítica. Eu tenho cheio de familiares no MPLA. Eu até estou tão orgulhoso que eu tenho um tio que é irmão do meu pai, de pai e mãe, que participou nas manifestações aí em Londres, apareceu no vídeo, eu fiquei muito alegre. Eu lhe perguntei, ele disse que não, mas é meu tio, irmão do meu pai, de pai e mãe, eu conheço o homem. Então, é ele mesmo. Estou muito grato, espero que mais angolanos façam isso, porque nós temos que dar exemplo ao MPLA de que a nossa geração não vai aceitar, porque a outra geração passada, né, aceitou. Eles aceitaram aqueles combinos, aqueles Gino Carneiro, que todos fizeram aqueles acordos. São eles que fizeram aqueles acordos. Angola está assim. Não vale a pena a gente se enganar. A Angola não está assim por causa dos jovens, não. A Angola está assim porque senhores, na altura de tomar melhores decisões do país, não tomaram e deixaram a Angola ter esse rumo. Agora que estamos a falar, somos frustrados, não temos juízo. Não é bem assim. Aqui não está a se lidar com pessoas frustradas. Ok. Nós sabemos muito bem o que a gente quer. E a primeira coisa que a gente quer é o MPLA fora. É o MPLA Mas fora. não as coisas. O MPLA tem que sair, é uma quadrilha. E eu concordo com o J Privado. O Lula também é outro, é um esquerdista, é comunista. Ninguém. Por que as pessoas não imigram para Cuba? Se o socialismo é tão bom, por que não imigram para Cuba? E nós temos que entender que o BNDES e a Odebrecht foram verdadeiras quadrilhas que entraram em Angola. Então, epa, é muito complicado, meu irmão. Hoje Angola paga uma dívida de 2 bilhões de reais que ninguém sabe onde foi o dinheiro, mas José Eduardo Santos sabe onde foi esse dinheiro. Ok. Olha, temos aqui uma exceção que eu quero abrir, uma exceção, e o nosso mano aqui vai me entender o porquê. Portanto, temos aqui o comentário do Old on Angola. É também um grande é um grande canal feito por angolanos que também fazem notícias, e queremos agradecer por estar aqui a participar e a trazer grandes comentários. Depois de ler esses comentários, vamos já para o Mano Gica. Mano Gica vai se preparando. Eu vou te perguntar sobre questões de escola, escolaridade, os filhos dos funcionários de Estado, como é que estudam. Mas vamos ler aqui os comentários do Mano do Old on Angola. Os africanos não souberam imitar o Ocidente. Os líderes africanos veem a política como uma fuga da pobreza para enriquecer sua família e acabam sendo ditadores. Depois, ele acrescenta, que já fiz ver, portanto, somos mais de 30 milhões de habitantes, mais de um quinto de jovens angolanos está desempregada. Depois acrescenta mais, segundo a Lusa, Angola tem 9,1 milhões de postos de trabalho e 14,1 milhões de pessoas em idade ativa,
com 22% de jovens desempregados. Estatísticas até fevereiro do corrente ano, ok? E o mano continua, posso ler mais o último que ele diz. Já o jornal Expansão, por cada 10 desempregados no final de 2022, 6 eram jovens com idades entre 15 e os 24 anos. Portanto, essas são estatísticas muito sérias que o World on Angola nos traz e agradecemos imenso pela humildade e irmandade de estar aqui conosco e te pedimos de continuar aqui e um dia vamos procurar também organizar uma live juntos. Mano Gica, venho para ti. Arthur fala, portanto, toca nos aspectos dos colégios. Os Estados Unidos, 90% dos colégios de pré-classe até 12ª são do Estado. Qual é a realidade na Inglaterra? E pergunto, os filhos, como é que funciona? Qual é a regra na Inglaterra ou no Reino Unido? Qual é a regra? Os filhos dos funcionários do Estado, parlamentares, ministros, funcionários públicos, os filhos deles, por regra, podem se inscrever numa escola privada, isto é, da pré até 12ª. Podem ir na escola privada ou são obrigados a irem na escola pública. Nós vimos nos Estados Unidos, Barack Obama, não sei se ele preferiu que as filhas fossem na escola pública ou nos Estados Unidos também é normal, porque o Trump, o filho, ia para uma escola privada. Em Angola, sabemos que todo funcionário de Estado, desde que tem uma boa posição, manda os filhos para a escola privada. E o Arthur nos diz que os custos da escola privada, dos colégios privados, é muito elevado. Onde é que eles encontram os custos, olha, o dinheiro para cobrir estes custos? Mano Gica, como é que funciona na Inglaterra? Exato, Álvaro. Exato, Álvaro. Na Inglaterra é muito simples. Na Inglaterra todo mundo tem direito à educação e somos todos iguais. Tem angolanos que vivem no bairro de Chelsea e vão na escola com os filhos do Abramovich. Tem angolanos que vivem em Fulham Broadway, vão na escola com os filhos dos dirigentes. Só aqui não há separação, todos somos iguais. E quando você vai para o ensino superior, o governo te financia para você. Aqui escreve-se na rua, quem quer estudar vem. Está a entender? Então, a educação aqui é livre e as competências é que contam, porque mesmo nós a estudar, há uns que desenvolvem mais e há outros que desenvolvem menos. Só em Oxford não estão só os filhos dos dirigentes, também tem pobre. Está a entender? Eu tenho um cunhado que estuda no UCL University, que todos que estudam no UCL University são filhos dos dirigentes. So, a educação é para todos. Todos aqui têm direito à educação. Eu, Gica, não sou de família nenhuma, faço parte do maior centro de pesquisa de educação para daqui a 150 anos, quando eu não estiver em vida. E eu devo dizer uma coisa, Mano Álvaro, o grande problema de muita gente que luta por Angola é a memória curta. A memória curta é que vai nos dar cabo, sabe? Só hoje os angolanos acreditam que o Dr. Savimbi é uma das pessoas que mais se bateu para a democratização do nosso país. Mas antes o Savimbi foi chamado de Nhara. Por isso é que eu digo nas pessoas, antes de a gente atacar ou atirar contra alguém, olha no passado. Porque a nossa história foi estragada no passado, não foi estragada agora. Agora, eu a dizer do passado, não significa dizer que eu estou a defender o João Lourenço. Não, meus senhores. O estrago veio do passado. Por que nós não temos homens bons com destaque? Por que nós não temos intelectuais a articular agora? Porque foi no 27 de maio que se matou as maiores vozes. Quem matou no 27 de maio? Foi o MPLA. O João Lourenço está onde? Está no MPLA. Então, nós não somos só comprados porque estamos a mostrar o passado. Não. Nós temos coerência. E tem que ver que a fraqueza do Angola e do angolano veio pelo passado que o MPLA destruiu. Está a entender? E agora, nós aqui na Inglaterra tem uma outra coisa para te responder da educação. O que mais dá benefício na educação na Inglaterra é a posição do partido da oposição. O governo de sombra aqui não é preguiçoso, trabalha. Quando a ministra do interior vem falar uma coisa, a ministra do interior do partido da oposição vem defender a sua posição. A democracia aqui é assim. Esse é o país mais democratizado. Por que é democratizado?
Não só os conservadores e os trabalhadores é que ficam no poder. Todo mundo tem acesso ao poder. Daí é diferente. Então, há pessoas que têm maneira de ver direito e há pessoas que têm que ver diferente. A lesão da Angola não é de hoje, é de ontem. E os que lesaram Angola já deviam sair isso. Por isso é que eu digo às pessoas, como é que nós íamos resolver o problema da Angola? Não é agora. Nós tínhamos que não deixar o Joaquim Chissano sair da Angola, porque quem está a lesar os angolanos é o Joaquim Chissano. É ele que vem legitimar o resultado das eleições angolanas aqui na comunidade internacional. Nós não devíamos entrar essa figura. Ninguém fala nada de Joaquim Chissano. Está a ver, Manova? Então, as coisas às vezes têm que se ver num sítio maior para termos o maior alcance. Nós somos vítima já desde a negociação que fizeram do nosso país do passado. Não é de hoje. Não é de hoje. Eu não defendo os de hoje, porque eu sou aquele que não viu Adalberto da Costa Júnior como mulato, ou como bonito, ou como boas feições. Vi um indivíduo que tinha boas qualidades e uma visão econômica para mudar Angola. Tanto é que o Master Angola Voz da Mangolé TV, sempre antes do Adalberto da Costa Júnior ser líder da bancada parlamentar da UNITA, eu que dizia assim, mano, traz o Adalberto para vir aqui. Mas não lhe vi como mulato. Não lhe vi como mulato. Lhe vi como uma pessoa de visão só. O atraso é que vai fazer com que muitos de nós vamos morrer e vamos deixar esse país no atraso. Então, temos que ser eloquentes. Temos que ajudar os outros a ver que o que destruiu o nosso país é o passado. E a educação, Mano Álvaro, é o melhor mecanismo para nós chegarmos até aí. Até aí. Ok. Portanto, estamos aqui no debate do Bem-Aja. O nosso tema está aí a passar no rodapé: deveres e obrigações do Estado e do cidadão. Agora vamos entrar, depois de uma hora desse quebra-gelo sobre o direito de expressão, estamos já a falar de questões que de facto estão dentro do tema, mas agora vamos de forma muito específica, ok? Deveres e obrigações. Mano Arthur, muitos preferem que os filhos vão para a escola privada em Angola. Tu, por exemplo, tens 3 filhos em colégios. Por quê? Porque o Estado diz, o Padilo, onde é que está o seu comentário? Está aqui, que me diz, Mano Álvaro, o problema não é a escola privada ou estatal, mas sim a qualidade do ensino em Angola. Agora, quem vai na estatal ou privada, isso é problema de cada um. Ok, é problema de cada um, livre arbítrio. Mas nesse livre arbítrio, não vamos esquecer de uma coisa: nós somos cidadãos de um país, de uma nação. E quem assume o governo para governar o bem público, para governar o bem da coletividade, ele é obrigado, é a sua obrigação e o seu dever de criar condições e de oferecer condições adequadas para o cidadão deste país. Só trabalhando bem, oferecendo bons serviços de boa qualidade, de alta qualidade, é que o cidadão vai lhe conferir novamente o mandato para que ele possa continuar. Esta é a lógica da democracia, porque o bem comum não é propriedade de um partido ou dos partidos. O bem comum é propriedade dos cidadãos daquela nação. Em Angola, Arthur, o porquê que muitas pessoas preferem, porquê que tu preferiste mandar os teus filhos para o ensino, o ensino privado? Porquê que foste para o colégio e não continuaste a mandar os teus filhos para uma escola pública? Olha, Mano Álvaro, olha, nós vamos falar disso de uma forma, como eu diria, muito aberta. Vamos falar disso de uma forma muito aberta. Okay. Nós temos, ou melhor, os angolanos têm um problema que tem de ver com questões culturais e falta de, eu não diria amor próprio, e queria encontrar um outro termo. O complexo de inferioridade. Eu já lhe vou explicar. E vou antes voltar um pouco mais para dizer o seguinte. Há uns anos atrás, Manova, se estiver lembrado, se alguém fosse à tua casa e te encontrasse a tomar chá, era capaz de se rir de tipo que tu eras pobre.
até perceber que chá era elegante porque os ingleses tomavam chá. Sim. Se tu fosses apanhado a comer funge, eras um desgraçado, até perceber que o funge era uma comida apreciada, um prato apreciado. Os ocidentais e outros vinham e degustavam esse prato e tornou-se um dos pratos mais caros de Angola. Nós temos problema de complexo de inferioridade. Nós temos problemas de aceitar que o próprio angolano beneficie das mesmas coisas, das coisas com qualidade. Nós temos problemas em juntar os nossos filhos com os demais. O que é que acontece? Nós, na verdade, as nossas seleções foram criadas de forma seletiva. Como é que isso aconteceu? Vai reparar, Manuel, que não foi uma questão de escolha pelo colégio privado, para alguns. No meu caso, digo-lhe sinceramente que não foi uma questão de escolha. O que é que acontece? Os colégios privados em Angola são maioritariamente de dirigentes, indivíduos do governo, que fragilizaram o sistema de ensino público de tal maneira que tu não aceitas que o teu filho estude no colégio privado ou na escola privada, ou na escola estatal. Tens problemas nos quartos de banho, tens problemas com a higiene dos miúdos, tens uma série de problemas que este dirigente que criou o colégio privado permitiu que se degradasse o ensino estatal de tal forma que tu não tivesses hipótese e como queres dar o melhor para o teu filho, tinhas como opção o colégio privado onde tem as condições criadas. Portanto, nós fomos empurrados a aceitar esta situação. Não foi uma questão de escolha. Tu fostes levado a aceitar ou a ingressar aquela situação. Está a ver? Quer dizer, nós temos esses problemas em Angola. Repara, no Quilamba, o Quilamba está com escolas com excelentes qualidades, em termos de estrutura física, atenção. Okay. Mas depois tem escolas que não têm um orçamento. Como é que uma escola não tem um orçamento? Como é que ela paga o empregado de limpeza do quarto para fazer a manutenção entra a manutenção como tal? Quer dizer, tu tens aqui digamos, uma espécie de uma máfia criada para que tu fujas dos serviços públicos e automaticamente engrenes para os serviços privados. Está a ver como é que a coisa funciona? Portanto, não é uma questão de escolha. Não é uma questão de escolha. Infelizmente, nós, os africanos, temos que tirar da cabeça a ideia de que ser diferente é ser europeu, é ser ocidental. Nós temos que tirar... Aliás, já dizia o Agostinho Neto numa das suas passagens, onde ele dizia assim: no Lubango também tem maçã, não vão a Portugal para comer maçã. Mas nós fazíamos questão, porque aquilo nos diferenciava dos demais, metia algumas pessoas no pedestal em destaque, como que alguém que saiu daquela situação de miséria e agora é um líder apreciável, uma pessoa cheia de posses. E ele, para ser essa pessoa, ele tinha que baixar os outros para se enaltecer. Nós temos esse problema na África. Porque os nossos problemas são resolvíveis. Os nossos problemas resolvem-se. E resolvem-se por quê? Voltando para a questão da escola privada. Os mesmos professores da escola estatal são os mesmos professores dos colégios privados. Portanto, só que lá... Isto aí provoca o famoso que se diz aqui na Itália, por exemplo, o conflito de interesse. Estás a ver? É que acontece que aquele professor, não é? Aquele indivíduo que criou o colégio privado, ele até precisa dos préstimos de um professor do ensino estatal que até tem qualidade, só que está insatisfeito com o salário, com a higiene e com toda a situação social. Então ele oferece-lhe uma condição melhor, leva a que os pais paguem um serviço para que ele dê um salário melhor a este professor, e ele acaba muitas vezes abandonando o seu emprego no Estado em detrimento do colégio privado. Portanto, então, isso na verdade... Arthur, penso que isto tem sido assim porque existe uma descoordenação, ou não existe mesmo a fiscalização não funciona. Eu lhe diria mais.
Eu lhe diria mais. Isto aí eu diria o seguinte, isto é desorganização organizada. Desorganizas de um lado para te organizares do outro. Tu pensas que estás a lidar com um indivíduo que não entende. Não, ele entende muito bem. Ele sabe que se destruir o ensino público, ele eleva o ensino privado. Está a ver? E nós às vezes estamos a nos bater com alguém que diz assim, não, ele não sabe nada. Ele sabe é muito. Ele sabe é muito. Só que... Exatamente, só que faz as coisas sempre de tal forma para puxar sempre os benefícios para si. Está a ver? Okay. Este é um dos grandes problemas que nós precisamos ultrapassar na África. Nós precisamos olhar para o outro e ver no ser humano um cidadão de bem, alguém que precisa subir tal quanto nós, que precisa de viver com dignidade tal quanto nós. Vais reparar que quando estamos a falar, por exemplo, de construção de casas sociais, se fores a entrar para aquelas casas, por exemplo, do Zango, lá nos Zangos 13, 4, coisa assim, tu vais olhar e vais te perguntar, mas será que a pessoa que concebeu isso gostaria de viver aqui? Sim, olha, um grande testemunho que eu trago aqui, porque muitos não sabem, eu conheço Arthur à vida, toda vez que eu vou para Angola me encontro sempre com Arthur e muitas das vezes vivemos algumas emoções juntos. E Arthur uma vez levou-me a ver o Zango e levou-me em casa de uma pessoa amiga o que é que eu notei? É que ele adquiriu esta casa e teve que fazer remodelações nesta casa. Começou a fazer remodelações, meter da forma que ele pretendia, que ele melhor lhe é cômodo para a sua família. Portanto, são casas metidas assim e tal, pronto, está ali, é só para justificar que demos casas. Se formos das províncias, vamos ver essas casas sociais, quer dizer, é uma lástima, mesmo tu tirando a fotografia assim de cima, faz chorar, aquilo é só para justificar que fizemos casas populares, mas de qualidade não há nada. Arthur, desculpa-me tirar-te a palavra, mas vamos gerir o tempo. Eu quero anunciar agora aos manos que estão a nos seguir, vamos dar uma abertura da linha telefônica, vamos receber no máximo 2 telefonemas, arrastando mesmo 3 telefonemas, e quem telefonar fica mesmo a saber, não vou lhe permitir falar mais do que 2 minutos. 2 minutos é o suficiente. Por favor, quem quiser telefonar, telefona. E depois vamos passar já para um outro assunto, vamos passar para o assunto do fisco e por aí fora. Portanto, temos aqui o primeiro telefonema, vamos lá ver, é o Braulio que está a chamar, é uma pessoa conhecida. Está sim, Braulio, tens o microfone? Muito boa noite a todos. Sim, Braulio, podes avançar. Obrigado. Tema muito pertinente, como sempre, né? Nós cá no nosso parlamento, mas é um tema muito complexo e delicado também, porque educação, eu como professor de profissão mesmo, há mais de 15 anos, digo que nós temos políticas muito lindas. Se nós pararmos para olhar para a nossa lei de bases do sistema de ensino da educação, aquilo é um mimo, um espetáculo. Mas nem sequer 30% daquilo que está plasmado na lei se a gente aplica. Não por falta de recursos. Nosso problema não é falta de recursos. É mesmo só falta de vontade. Por que é falta de vontade? Porque essa instituição diabólica que lidera Angola, quando eu falo da liderança da Angola, eu coloco também a aliança do partido na oposição, porque a UNITA não é oposição, a UNITA está na oposição neste mesmo rolo. Já vimos um exemplo da Inglaterra. O Angica disse muito bem que quando o partido no poder ou os democratas não estão a fazer o seu trabalho, vêm os que estão na oposição e fazem o seu papel. Então, quer dizer, a UNITA e o MPLA, eles agem de modo muito harmônico com esse projeto de educação, porque eles sabem uma educação de qualidade emancipa o cidadão.
Um cidadão bem mais emancipado é um cidadão muito mais incluso socialmente falando, tem uma cultura democrática e uma cultura de democracia bem melhor. Então, para que não se liberte as mentes de forma generalizada, então vamos dar a educação mais precária possível, para ver se continuemos a fazer o quê? Controlar as massas. Braulio, Mas o o tempo está a encurtar. Se ires diretamente na conclusão. exatamente. Mas a educação é um fator muito milagroso. É como aquele ditado que se diz, bíblico: um pouquinho de fermento leveda a massa toda. É só o indivíduo aprender o A, E, I, O, U para a vida dele transformar. Porque hoje em dia, esta Angola que está a dar dor de cabeça nos governantes, é mesmo nessa educação precária em que a maioria se desenvolveu. É o que falo. Sempre estudei em escolas públicas, mas graças a Deus sempre tive uns pais em casa que deram sempre um reforço, explicações em casa, e isso foi ajudando a desenvolver habilidades e muita intimidade com o livro. Mas nem todas as crianças têm essa oportunidade. Então, a nossa fraqueza educacional é um projeto. O nosso cidadão desinformado, desconhecedor dos seus deveres, direitos e obrigações, também é um projeto. Porque se você deseja transformar uma nação, transforme o sistema de educação. A escola é a indústria de fabricação de cidadãos. Ok. Ok, mano, muito obrigado. Temos outra chamada aqui e esta é a segunda chamada. Portanto, onde é que está? Portanto, o homem está a chamar, estou a atender, mas não está a